Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos comentar um pouco sobre o mistério da morte. Sabemos que a morte é um evento inevitável na humanidade, mas a Bíblia nos oferece consolo, esperança e orientação sobre o que vem depois. A Bíblia nos ensina que a morte entrou no mundo como consequência do pecado. Isso é claramente visto lá no livro de Gênesis, quando nós lemos sobre o relato da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Nós vemos descritos lá no capítulo 2, versos 16 ao 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Queridos, também lá em Romanos capítulo 5 e versículo 12, nós vemos sobre a desobediência, que diz que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte física é uma realidade que todos nós enfrentaremos um dia. A Bíblia frequentemente aborda a brevidade e a fragilidade da vida humana. Sobre isso, nós lemos lá em Salmos 90, 10, que diz assim: Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Sobre o tempo, nós lemos em Eclesiastes 3, 1, 2, que diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Bem, para nós cristãos, o mistério da morte está ligado à ressurreição de Jesus Cristo. A morte não é o fim. A morte é uma transição para a vida eterna, para nós morarmos com Deus eternamente. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 55, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu arguilhão? Onde está o sepulcro, a tua vitória? No livro de João, capítulo 11, versos 25 e 26, nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? A Bíblia também fala sobre o estado dos mortos, o que acontece após a morte. Há diversas interpretações sobre a consciência após a morte e o sono da alma e a ressurreição final. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 ao 6, nos diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, porque a sua parte já não está neste mundo. No livro de Lucas, capítulo 16, versos 22 ao 23, nos fala da parábola do rico e de Lázaro. Jesus descreve um cenário em que, após a morte, os indivíduos enfrentam destinos imediatos e diferentes. Nós, cristãos, temos esperança na vida após a morte por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele venceu a morte e prometeu a vida eterna a todos aqueles que nele creem. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 14, diz que não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu
e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Continuando sobre a mensagem de esperança, no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, meus queridos, embora a morte seja uma realidade muito dolorosa e misteriosa, não desanimes, não fique triste, porque a Bíblia oferece esperança e consolo para nós que cremos em Cristo Jesus. Através da fé em Jesus Cristo, a morte é transformada de um fim definitivo para uma transição para a vida eterna ao lado de Deus. Esse mistério, então, se torna uma promessa de esperança e de vida nova para nós que cremos em Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos essa verdade, a morte ela não se torna mais misteriosa. Queridos, essa foi a mensagem e até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.